Olá, gente. Me chamo Leonardo, sou professor de biologia e estou aqui para te mostrar que, além dessa disciplina ser muito bonita, ela é extremamente fácil. Vem comigo. Agora, as bases químicas da vida. Professor, o que é isso? Nada mais são do que os elementos mais frequentes na composição química de um ser vivo, tá bom? É, está em ordem decrescente, ou seja, o C, no caso, é, ele é mais frequente na composição do ser vivo e o S menos frequente. Isso aí é um acrônimo, tá? Para facilitar de vocês decorarem. É uma palavrinha, é um bizu, tá bom? Que nada mais é do que chomps. Mas antes de P, nesse caso, é N, tá bom? P é referente ao carbono, H é referente ao hidrogênio, O é referente ao oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo, S, enxofre. Fiquem ligados nos dois últimos. P é fósforo e S é enxofre. Nesse caso, ele não se refere à primeira letra, porque essas palavras, os átomos, eles foram criados no inglês, tá bom? Originados do inglês. Então, fósforo em inglês começa com P, enxofre no inglês começa em S, tá bom? Prosseguindo. Substâncias orgânicas e inorgânicas. Quem são elas e o que são elas, tá bom? Primeiro, substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas, gente, elas são substâncias muito simples. A constituição delas não passa muito de 3 átomos, tá bom? E quem são essas substâncias inorgânicas? Quais são elas? Né? São basicamente a água e os sais minerais, tá bom? Água, por exemplo, você pode ver que a composição da água são de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Por isso, ela tem aquela fórmula, né, que é muito conhecido, que é a H2O. Beleza? E as substâncias orgânicas, professor? Qual é a diferença? As substâncias orgânicas elas são mais complexas na sua composição. Como assim? Elas possuem muito mais átomos do que as substâncias inorgânicas. E, obrigatoriamente, um desses átomos tem que ser o carbono. Então, as substâncias orgânicas têm em sua constituição o carbono. Exatamente por isso que nós vimos no slide anterior que o carbono é o mais frequente na composição dos seres vivos. Tá bom? E quais são essas substâncias orgânicas? São proteínas, são as vitaminas, são os lipídios ou gorduras e são os carboidratos. Nós também temos os ácidos nucleicos e algumas outras estruturas que nós vamos falar ao longo desse mês aí, tá bom? Falaremos agora da água, que nada mais é do que um composto inorgânico, uma substância inorgânica, tá bom? A fórmula química da água é H2O, que isso significa dizer que a água ela possui 2 moléculas de hidrogênio, átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá bom? E esses átomos, eles têm uma interação, né? Eles se mantêm unidos devido a uma interação química ali, que é chamada de ligação covalente simples, que nada mais é do que uma ligação que compartilha elétrons, tá bom? Só que tem um problema aí. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por isso, ele consegue manter o elétron mais próximo dele. Já o hidrogênio, ele não tem essa força, ele fica tentando puxar ali naquele cabo de guerra, mas o oxigênio ele sempre ganha e próximo do oxigênio, quer dizer, os elétrons ficam mais próximos do oxigênio. Então você consegue observar dentro da molécula da água polos. O que são isso, professor? O que é isso? Nada mais é do que um polo positivo e um polo negativo.
próximo do oxigênio na ligação química, naquela molécula, se estabelece um polo negativo. E próximo dos hidrogênios, que são 2, se estabelece um polo positivo, tá bom? Exatamente por essa razão que a água ela é chamada de substância polar, ok? Gente, vocês já escutaram a seguinte frase, semelhante dissolve semelhante? Isso significa dizer que substâncias polares têm a possibilidade de se misturar com substâncias polares e substâncias apolares têm a possibilidade de se misturar com substâncias apolares, tá bom? Então, nós temos esses 2 termos aqui do lado, que nada mais são do que hidrofóbico e hidrofílico. Hidro significa água, então nós vemos hidro em ambas as palavras, tá bom? E fóbico significa fobia, medo, que não se associa, que não se mistura. Então, são substâncias que não se misturam à água. E fílico é quem tem afinidade, quem se mistura. Nesse caso, é quem se mistura com a água. Ou seja, existem 2 grupos de substâncias. As substâncias que se associam à água, que se misturam à água, são chamadas de substâncias hidrofílicas. E as substâncias que não se associam à água, que não se misturam à água, são chamadas de substâncias hidrofóbicas. Concluindo, substâncias hidrofóbicas são substâncias apolares e substâncias hidrofílicas são substâncias polares. Ok? Ficou claro? E por que isso acontece? Presta atenção. Se a água ela tem polos, ela vai permitir uma associação apenas com moléculas que também têm polos. Essa molécula, a parte positiva dela vai se associar à parte negativa, ao oxigênio da água, e a parte positiva dela e a parte negativa dela vai se associar à parte positiva da água, que nesse caso são os hidrogênios, tá bom? Então vai ter uma interação química ali, por essa razão, essas substâncias conseguem se misturar à água, tá bom? Show de bola! E as substâncias hidrofóbicas, o que que tem? Eles não têm polo, então elas não conseguem se associar de forma elétrica à água, então ela não se mistura. Exemplo mais clássico de uma substância hidrofóbica é gordura. Se você pegar a gordura, por exemplo, do azeite, o azeite, né? Faz isso agora em casa, um óleo, né? Pega um copo, um recipiente, coloca água ali e pinga umas gotinhas de gordura. Você vai perceber que a gordura ela não vai se misturar à água, porque elas não são substâncias semelhantes. Nesse caso, a água é uma substância polar e a gordura é uma substância apolar. Agora vamos falar de tensão superficial, tá bom? O que é isso, professor? Antes de falar de tensão superficial da água, nós vamos falar que a seguinte coisa. A água, ela tem polos. Então, por essa razão, as moléculas da água, elas conseguem se associar. O hidrogênio de uma molécula consegue se associar eletricamente com o oxigênio de outra molécula. Isso faz com que a água ela consegue fazer uma associação entre si, ou seja, formando uma trama invisível. Na região de interseção entre água e atmosfera, essa trama, essa ligação, ela é mais presente, ela está ali de uma forma mais forte, nesse caso. Então, ele forma ali nessa região de interseção uma pequena membrana invisível mais forte do que o resto do volume ali, o resto ali das moléculas que compõem aquele recipiente, ou o mar, ou a piscina e tudo mais. Então, nessa zona de interseção, existe uma trama invisível que nós chamamos exatamente de
tensão superficial da água. E é exatamente por isso que quando você dá aquele salto, né, numa piscina, você pula na piscina de uma forma errada, você acaba batendo com a barriga, dando aquela barrigada, aquela famosa barrigada, dói tanto. Por quê? Porque essa membrana superficial ali, que nós chamamos de tensão superficial da água, é uma trama mais forte. Então, ele se assemelha a uma substância sólida. Se você bate, né, espalmado ali, é como se você estivesse batendo em solo firme. Tá? Então, por isso que você, nos desenhos, inclusive, eles mostram, né, que quando alguém vai pular e bate de barrigada, ele até fica alguns milésimos de segundo ali em cima, antes de começar a afundar na água. Exatamente, né, para ilustrar a tensão superficial da água. Então, para você conseguir atravessar essa membrana de uma forma mais simples, sem sofrer, né, com aquela barrigada, você tem que pular de forma correta, que você tem que perfurar essa tensão superficial da água, tá? Então, você, no único ponto, você coloca muita força, muito peso. Então, você vai perfurar a água, então você vai deslizar ali na água, você não vai bater na água, chapar na água, entendeu? Tá? Uma outra condição característica da água é que ela possui um elevado calor específico. Isso significa dizer que ela precisa de muita energia térmica para aumentar 1 grau em temperatura, e da mesma forma que ela precisa de muita energia para aumentar 1 grau em temperatura, ela precisa ceder muita energia para o sistema, né, eliminar muita energia térmica para o sistema para reduzir 1 grau em temperatura. Então, você percebe que ela consegue manter durante longos períodos de tempo uma mesma temperatura. Por isso que a água é considerada um ótimo regulador térmico, tá bom? Mas segura essa informação. Antes disso, eu vou te ilustrar, né, exatamente, e te mostrar o que acontece com a água ao longo do dia. Por exemplo, se você chega na piscina de manhã cedo, você pula na piscina, você percebe que a água está muito gelada. Por quê? O que aconteceu? Ao longo da noite, com a ausência da radiação solar, ali, da energia térmica alcançando a água, ela começa a perder energia para o sistema, energia térmica para o sistema. Por essa razão, gradativamente, ao longo da noite, a madrugada fora, ela começa a reduzir a sua temperatura gradativamente, chegando até de manhã cedo, no qual ela encontra-se na menor temperatura do dia, tá bom? Então, assim que você entra na água, você consegue perceber que a água ela está muito gelada, né? Muito mais gelada do que a atmosfera, do que o ambiente, tá bom? Porque ela perdeu calor para o sistema, ok? Da mesma forma que você verifica isso de manhã cedo, de tarde, no finalzinho da tarde, ou até mesmo de noite, quando você entra ali próximo de 8 horas da noite, 7 horas da noite, quando você entra na piscina, parece que nós estamos entrando numa banheira, né, de água quente, principalmente que nós moramos num lugar que é fresquinho, que é o Rio de Janeiro, né? Então, ele fica absorvendo água a água ela fica absorvendo energia térmica do sistema. Pelo primeiro raiar do dia, ele já começa a absorver essa energia do sol e aumentar de forma gradativa ao longo do dia a sua temperatura, tá bom? Chegando à sua temperatura máxima lá por volta de 6, 7 horas da noite. Tá bom, gente? Agora voltando para regulador térmico. Nós somos chamados de indivíduos homeotérmicos. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós mantemos uma temperatura estável.
A nossa faixa de temperatura é em torno de 36,5 graus Celsius, tá bom? Se você tiver com 37,5, já é uma temperatura de febre, já pode se considerar que você está febril, tá bom? Então, nós mantemos ali aquela faixa de temperatura, 37, né, 37, 36,5. Então, nós somos chamados de homeotérmicos. Nós produzimos, né, calor. Então, além de ser homeotérmicos, nós somos chamados de endotérmicos, que nós temos a capacidade de produzir o nosso calor através, né, do metabolismo energético, tá bom? E qual é o papel da água, né, na nossa regulação térmica? Nós, humanos, por exemplo, nós temos uma composição, né, do corpo, de mais ou menos 70% do nosso corpo é constituído de água. A constituição do nosso corpo mais ou menos beira ali 70%. Ou seja, 70% da nossa massa é água dentro da gente, tá? Então nós temos muita água. Se nós cedemos calor, muito calor para essa água, nós produzimos muita energia térmica, essa água vai absorver grandes parcelas dessa energia e vai se manter numa faixa de temperatura. Então, é exatamente assim que a água atua na regulação térmica. Nós cedemos calor, né, para essa água que constitui nosso corpo e a água mantém uma faixa de temperatura estável. Nesse caso, a nossa faixa, lembrando, em torno ali de 36,5. E, além disso, nós temos uma função, uma segunda função da água, é a sudorese, né? Então, nós eliminamos água através dos nossos poros para ter uma regulação, para ter uma redução na nossa temperatura. Uma vez que nós estamos fazendo um exercício físico, uma atividade, nós estamos correndo, nós estamos fazendo um aeróbico, ou seja, nós estamos gastando muita energia. E parcela dessa energia gasta, ela dissipa para o sistema na forma de calor. Então, ocorre uma amplitude térmica no nosso corpo. E essa amplitude, né, esse aumento térmico, ele não pode exceder muito mais do que 37,2, 37,4, que aí já é um quadro febril. Para evitar que nossa temperatura eleve muito, nós suamos. Então, o que é sudorese? Por que nós suamos? Simples. Ao eliminar água pelos nossos poros, essa água ela fica depositada no nosso corpo, puxando essa energia térmica que é produzida, é exalada pelo corpo, então ele está ali absorvendo e, posteriormente, essas pequenas partículas de água vão para o sistema, vão evaporar e juntamente dela ela vai carregar esse calor do seu corpo. Então, o suor ele auxilia na redução da nossa temperatura corporal. As últimas duas características da água são as forças de adesão e coesão da água. Tá? Essas forças existem exatamente pelo fato de que as moléculas de água se mantêm unidas por causa das interações químicas entre elas ali, que são as ligações de hidrogênio. Tá bom? É exatamente por causa dessa força, atuação, né, dessas forças, que existe a tensão superficial da água. Tá bom? Mas eu botei aqui nesse tópico por causa da capilaridade, que é uma outra condição da água, que é exatamente o fato da água conseguir ser absorvida por alguns objetos e também ela consegue subir por tubos muito finos. Por exemplo, faz esse experimento também em casa, tá bom? Pega um copo de água e coloca um canudo ali nesse copo. Você vai perceber que dentro do canudo
o nível da água vai se elevar, vai ser maior do que o copo. Por exemplo, se a água do copo estiver nesse nível, o canudo aqui, a água do copo, a água do canudo vai estar mais ou menos nesse nível, mais elevado. E por que acontece isso? Exatamente por causa da atuação dessa força, né, em conjunto, dessas duas forças trabalhando junto, que são as forças de adesão e coesão da água, que nada mais é do que a característica da água interagir com substâncias, com objetos, e ir escalando esses objetos. Da forma que ela vai escalando, ela vai puxando as moléculas de baixo, entendeu? E por aí vai. Por isso que ele consegue subir em tubos pequenos, né? Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. A última coisa que eu tenho que falar para vocês são as fontes. O que é isso, professor? É da onde que nós obtemos água. Nós podemos obter água de forma direta ou indireta. Como assim? Forma direta significa dizer que você está consumindo, você está ingerindo a água, né, diretamente. Então, basta você pegar um copo, encher de água e jogar para dentro. Isso faz com que você mantenha um nível, né, de água ali estável dentro do seu corpo. E a fonte indireta nada mais é do que você consumir alimentos, né? Os alimentos, eles têm dentro ali da sua composição a água. Então, ao ingerir alimentos, você vai obter a água que está ali contida nesse alimento, tá bom? Mas o mais interessante de falar aqui são uma coisa que é chamada de água metabólica. E o que é isso? Existem algumas reações que ocorrem no nosso corpo que faz com que seja produzida água, que liberam água. Né? A reação aí mais famosa é a reação da respiração celular. Tá? Se nós formos ver, se vocês voltarem lá para o seu caderno e olharem lá a aula que eu falei sobre metabolismo, né? Eu coloquei lá a reação química da respiração celular. E lá nos produtos encontra-se a água. Então, respirar faz com que você produza água no seu corpo. É estranho, mas é verdade. Beleza, gente? Por hoje é só, tá? Eu vou acabar por aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo. Não esqueçam de dar aquele joinha no canal, beleza? Tchau, tchau.